Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou o professor Jackson, né? E hoje nós vamos dar continuidade naqueles velhos e polêmicos temas que nós temos. O que é saúde? Vimos que nas aulas passadas falamos sobre tecidos vegetais e hoje nós vamos adentrar falando sobre o que é a saúde. E para vocês fica a pergunta: o que é saúde? Você já parou para pensar nessa pergunta? Você já refletiu sobre ela? Então, hoje nós vamos adentrar neste conteúdo fazendo um resgate, né, histórico de como é que ela era vista desde a antiguidade, Idade Média, modernidade, nos tempos de hoje. Então, o que é saúde? Ah, professor, saúde é apenas não ter doença. Mas será que não ter doença é simplesmente isso? Vamos ver. Então, aqui eu trago para vocês, nessa imagem, um pouco do que atualmente, né, já para a gente só dar uma pré-aquecida no conteúdo, trago para vocês o que engloba saúde atualmente, né? Então, saúde engloba um estado físico, emocional, espiritual, intelectual e social. Tudo isso, professor, tem a ver com saúde, sim, porque não apenas o físico, mas se você estiver emocionalmente abalado, com o seu psicológico abalado, você poderá adquirir doenças psicossomáticas, né? Assim também como o espiritual, né? A gente precisa se apegar a uma divindade superior a nós, né? E aí nós temos a intelectual, por exemplo, a educação, né? A realização, né, da carreira, você ser bem-sucedido profissionalmente, isso também é um estado de saúde. Você se sentir bem no trabalho que você está. E no social, as interações que nós temos com a nossa comunidade, amigos, né, família, trabalho, dentro do contexto. E para vocês, essas duas concepções muito importantes também, né? Que é a concepção fisiológica, que foi criada por quem? Um filósofo, né, grego chamado Hipócrates. Na verdade, Hipócrates trouxe uma grande revolução na medicina, porque através dos seus experimentos, de suas observações, ele conseguiu separar o misticismo da medicina em si, né? Então, essas concepções que foi feito por Hipócrates, ela fala que as doenças não têm nenhuma relação, né? Na verdade, a origem, me desculpem, a origem das doenças está ligada ao desequilíbrio entre as forças da natureza, né? Que estão dentro e fora da pessoa, ou seja, forças que estão dentro da pessoa e forças que estão fora, o meio ambiente, o lugar onde ela está, né? O vento, a água, o solo, tudo isso. E aí nós temos também a concepção ontológica. Essa concepção, ela defende o quê? Defende que as doenças são entidades exteriores, né, ao organismo, que o invadem para se localizar em várias partes. Ou seja, nessa concepção, eles estão vendo apenas o ambiente em que o indivíduo, o organismo está, né? Não leva em consideração o próprio organismo, né, nessa concepção ontológica. E aí, na antiguidade, qual era o conceito que nós tínhamos de antiguidade, né? Nos tempos primitivos, a vivência era em grupo, né? Então a gente não tinha muita noção porque a gente não tinha tanto conhecimento. Tudo se baseava, a saúde se baseava em quê? No misticismo religioso, né? Ou na misticismo religiosa lá, como está falando. E a sobrevivência, o que era? Tínhamos que caçar, pescar e coletar, né? Éramos nômades. Ficamos em um determinado lugar, depois a gente mudava, dependendo da escassez de comida, a gente passava a ocupar outras áreas, né? E também o que nós podemos falar? Que na antiguidade existia muita crença que o vento, o sol, o trovão, o relâmpago eram espíritos que sentiam e agiam sobre a vida do homem. Por isso que o conceito primitivo de saúde era esse de misticismo, porque a gente não conhecia, a gente não entendia muito da realidade. Então acreditávamos que o Deus Sol era o Deus de toda a criação, né, como os índios ainda acreditam, né? E é justamente essa relação que tem a ver com um pouco da antiguidade, né? E a saúde estava o quê?
era sobrevivência e estava estruturada praticamente na sociedade, né? Da convivência e na socialização das tribos. E as primeiras noções básicas de saúde, elas surgem a partir da observação de animais e do caráter instintivo do próprio ser humano, né? E aí a gente passa a ver que vamos ter uma grande diversificação grupal, porque vamos deixar de ser nômades, né? E vamos passar a sedentário, ou seja, cada tribo vai se estabelecer em um determinado lugar e com isso vai criar novos hábitos, né? Uma nova comida, um novo jeito de agir, um novo jeito de ver a vida, de ver a sociedade. E aí a explicação, né, dessas causas externas ao corpo estão praticamente ligadas a esses hábitos, né? Nós podemos encontrar de alguns povos, como os hebreus, né, os cananeus e outros que habitam ali a parte oriente do mapa. Ali no Antigo Testamento, a gente pode ver que existia muitos casos de lepra, né, de enfermidades que eram ligadas justamente à parte religiosa, né? Acreditavam que a pessoa estava com a doença porque ela tinha pecado. E isso, o que acontece? Eles separavam essas pessoas para prevenir, né, e também evitar que essas doenças se proliferassem dentro do meio deles, do grupo, né? E a Mesopotâmia e o Egito, eles vêm muito forte com isso, o misticismo, que eles acreditavam que que as doenças eram castigos decorrentes do pecado, como eu já expliquei, e a saúde é o estado natural do ser humano que estava relacionado com a cheia do rio Nilo, né? Como eles acreditavam muito nas divindades, o Nilo era uma representação simbólica disso, né? E eles começavam a desenvolver alguns hábitos de higiene, né? E também para eles, o bom alimento e o mau alimento, né, tinham essa relação também de saúde e doença. Já os gregos cultuavam a mitologia, né? Tinham várias divindades também, e a principal delas é a lenda de Esculápio, né? Era um deus grego que representava a medicina, e ele tinha 3 filhas: Panaceia, que representava a cura, Iaso, a recuperação, e Igeia, a boa saúde. Aqui vamos ter mais enfoque em Hipócrates, né, que é o pai da medicina, que usou o racionalismo e o naturalismo, né? E aí ele faz essa grande separação da medicina do misticismo, através de quê? De métodos do raciocínio e da dedução. E para ele, as doenças e a saúde tinham muita influência do ambiente, o ar, a água, locais de alimentação, né? E aqui para Hipócrates ele acreditava que a boa saúde era o equilíbrio entre esses 4 elementos que estavam dentro do corpo, nem o sangue, né, a bile negra, a bile amarela e o fleuma, que se localizavam praticamente, como vocês podem ver aí no gráfico, nessa figura, no coração, sangue, bile negra no baço, bilis amarela no fígado e a fleuma no cérebro. E ele acreditava que esse equilíbrio entre esses elementos traziam uma boa saúde. Na Idade Média, a gente tem o feudalismo, né? E no feudalismo imperou muito o quê? O domínio da igreja, né? Como ela tinha grandes terras, ela conseguia persuadir melhor as pessoas, né? No pensar, nas artes, nas atitudes, na ciência, porque ela garantia proteção espiritual. Com as cruzadas, teve um grande aumento das lepras, porque os guerreiros saíam para conquistar novos territórios e com isso traziam com si aquelas doenças que eles não sabiam. Por isso que a saúde não é simplesmente não ter uma doença, né? Porque pode ser algo a mais. E continua o mesmo pensamento, né, místico-religioso, que o pecado seria a razão das doenças. Aí vamos no século XII e XIII surgem as primeiras universidades que se preocupavam muito com o corpo, né, estudar o corpo. E aí criam-se os primeiros hospitais sob a tutela da igreja, que não eram nada mais do que um simples cuidado ali, um acalento para as pessoas enfermas. Na modernidade temos o Renascimento. Com isso, ele vai contrário às ideias da igreja, né? E aí a gente tem Ambrosier, né, que vai ser o pai da anatomia, ele vai desenvolver esses métodos. Surgem as ciências básicas, né, que vão buscar as origens das matérias que causam os contágios, e prevalece a teoria miasmática, né, que garantia que alguns elementos, como
odores que proliferavam do solo, seriam a causa de algumas doenças. E depois, na metade do século XIX, surge a bacteriologia, que vai explicar melhor essas situações, né? Aí no século XVII, XVIII, a gente tem um desenvolvimento do microscópio, né, que foca no funcionamento do corpo humano, e no final do século XVIII surge as ciências sociais, né, que a melhor teoria social, né, seria que onde foca no social, ou seja, as condições de vida e trabalho são investigadas como determinantes das doenças. E hoje, com a maior difusão, né, dos conhecimentos, influência dos determinantes sociais e também amplo acesso às mídias, a gente pode ter um conceito melhor do que seja saúde, né? E aconteceu principalmente pós Segunda Guerra Mundial, e um grande filósofo, Foucault, né, de 1982, ele fala que a evolução do Estado valorizou a saúde como forma comercial, fonte de poder e riqueza que fortalece o país. Ou seja, simplesmente não é só estar bem, mas estar com a sua melhor versão, né? E aí eu trago para vocês agora um pouco essa definição do que é saúde para vocês. E como vocês viram, vamos praticar, né? Então, em quais períodos da história o conceito de concepção de saúde está ligado ao misticismo religioso? Nós vimos lá que foram 2 períodos em que essa concepção de saúde esteve fortemente aliado, né? Ou seja, não tinha como separar, porque a gente não tinha tanto conhecimento. A população ainda estava encaminhando para poder fazer um grande, né, salto na história. E aí? Foi na antiguidade, na modernidade, idade média, contemporânea? Qual é a resposta? Já escolheram? Vamos ver? É a letra E. Antiguidade e Idade Média. Vamos para 2. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como estado de pleno estar de quê? Eu mostrei para vocês, hein? Vamos voltar lá? Olha só. Já viram aí? Já leram? Vamos ver qual é a resposta. É a alternativa A. Um bem-estar de físico, mental e social. Então, pessoal, aqui ficamos mais uma vez, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar várias atividades, várias disciplinas, vários conteúdos. E se você quiser assistir de novo essa aula, é só você ir lá clicar. E aqui eu me despeço. Muito obrigado e tchau!